Olá, nossa segunda aula vai ser de História, página 411. Acompanhe a leitura aí. Antes, coloca a data em cima, tá? Aí do livro. Vamos lá. A Proclamação da República. Atualmente, o Brasil é uma república, ou seja, tem uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pela população por voto direto e exerce um mandato por tempo determinado. Mas nem sempre foi assim. No passado, o Estado brasileiro já foi uma monarquia. Monarquia foi o sistema de governo que vigorou no Brasil entre os anos de 1822 e 1889, quando o poder estava centralizado nas mãos do imperador. A mudança de regime político de monarquia para a república aconteceu quando parte da sociedade brasileira, insatisfeita, com essa forma de governo, depôs Dom Pedro II. Repare que essa palavrinha aí, depôs, tem o significado aí embaixo, nesse quadradinho roxinho. Quer dizer tirar alguém do seu cargo. Então, o povo, não estava satisfeito com aquela situação, eles conseguiram depor o Dom Pedro II. Ele tirou ele do cargo dele, tá? Virando a página aí, colocando a data, 412 agora. As ideias republicanas. Durante a Guerra do Paraguai, 1864-1870, ocorrida no reinado de Dom Pedro II, muitos brasileiros, principalmente os militares, entraram em contato com ideias republicanas por meio de intelectuais e dos órgãos de imprensa, que pregavam a separação entre igreja e Estado e a eleição democrática de representantes políticos. Essas ideias passaram a ser divulgadas e aceitas por parte da população, de modo que em 1870, ano em que terminou a guerra, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro partido político republicano. Na sequência, outros partidos foram fundados e surgiram jornais com os mesmos ideais. Assim, as ideias republicanas se espalharam cada vez mais pelo país. Com a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, o exército passou a solicitar maior participação na política do país. Além dos militares, outros setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia, como a Igreja Católica e os fazendeiros. Observe no quadro a seguir as principais insatisfações desses grupos sociais. Aí abaixo tem um quadro, Tem o setor da sociedade, a Igreja Católica, fazendeiros e militares, e do lado as insatisfações deles. A Igreja Católica, desde 1824, a Igreja Católica considerava que tinha pouca autonomia, porque o imperador exercia grande poder sobre ela. Cabia a ele escolher e nomear os bispos e até mesmo autorizar ou não que uma ordem papal fosse aplicada no país. Os fazendeiros. Desde a abolição da escravatura em 1888, muitos fazendeiros de café estavam insatisfeitos com Dom Pedro II, pois se sentiam prejudicados financeiramente e queriam indenização em troca da libertação dos escravos. Outros que não estavam satisfeitos eram os militares. Os militares desejavam maior participação na política, mas o exército não era privilegiado pelo imperador, o que gerou grande insatisfação nos oficiais de alta patente. Nesse contexto, a monarquia perdeu força e os ideais republicanos se fortaleceram. Próxima página, 413, atividade. Coloca a data aí em cima. Número 1. Complete o quadro a seguir com as informações pedidas. Tem aí, monarquia, império e república. Aí tem os espaços. Quem eram os chefes de estados nessa época? Depois, acesso ao poder. E o outro, período de duração do regime. Vamos lá, esse eu vou ajudar vocês a fazer. Monarquia.
Quem era o chefe de Estado na época da monarquia? Rei. Acesso ao poder. Quem tinha esse acesso ao poder? Não era através do voto, era um cargo hereditário, passava de pai para filho. Período de duração do regime foi de 1500 a 1822. Vamos lá agora. Império. Quem era o chefe de Estado na época do Império? O nome já diz, né? Imperador. Acesso ao poder. Também era um cargo hereditário, passava de pai para filho. Qual o período de duração? 1822 a 1889. República. Quem é o chefe de Estado hoje, né? Nós somos uma república. Quem é? Presidente. Como que é o acesso a esse poder? Ele é eleito através do quê? Do voto pelo povo, né? Período de duração. De 1889, quando acabou o reinado lá do imperador, né? E até os dias atuais, tá? Agora, número 2. Assinale as alternativas que indicam os principais grupos sociais que se opuseram ao governo de Dom Pedro II. Aí tem vários quadradinhos, mas vocês só vão marcar quem se opôs. Camponeses, proprietários de fazendas de cana-de-açúcar, militares, membros do Partido Conservador, proprietários de fazenda de café, membros da Igreja Católica, operários e donos de fábrica. Então, vocês só vão marcar os que se opuseram para que ele saísse. Vamos lá, número 3. Explique qual a principal diferença entre a república e a monarquia. Tem lá no texto. 4. Cite duas principais reivindicações republicanas que influenciaram a sociedade brasileira durante o reinado de Dom Pedro. Tá lá no texto também. 5. Explique quais eram as insatisfações do exército com a monarquia. Eu pintei o lápis. Aí essas são as perguntas. Essas são as perguntas. Depois me manda uma foto pra gente corrigir junto. Beijo!